Bem, amiguinhos, vamos iniciar a unidade 4, expressões e cálculo algébrico. Para isso, vamos primeiro saber o que é a álgebra. A álgebra é a parte da matemática em que representamos os números por letra e fazemos cálculo com elas. Vamos ver um pouco de história. Então, na antiguidade, não existia símbolos para representar números desconhecidos dentro de uma expressão. Então, eles utilizavam desenhos e palavras, o que tornava os cálculos demorados e bem complicados. Somente a partir do século XVI é que começaram a usar símbolos e letras para representar estes números, e estas representações foram consideradas expressões algébricas ou expressões matemáticas. Então, o que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica matemática que contém números, letras e operações, entre elas é chamada de expressões algébricas. São muito parecidas com as expressões numéricas. A diferença é que não tem letras, só tem números e operações. Assim, são exemplos de expressões algébricas. Observe alguns exemplos. A elevado a 2, A vezes B vezes C, AM, X mais Y, 2A menos 5, 3x mais 2y menos 8, 1 meio de x, 1 sobre essa expressão que vocês estão observando, e raiz quadrada de AB. Então, todos esses são expressões algébricas. Agora, tem uma coisa interessante aqui, Saiba que quando numa expressão algébrica não aparece o sinal, ele está oculto, e é a multiplicação. Observe aqui esse exemplo, esse, não tem o sinal. Então, qual é o sinal? Está aqui, é o sinal de multiplicação. A vezes A é A ao quadrado, A vezes B vezes C e A vezes M. Então, toda vida que o sinal não aparecer, é um sinal de multiplicação. Saiba que a palavra literal vem do latim literalis, que significa letra. E a palavra álgebra vem do árabe aljabar, que representa uma regra para transformar uma igualdade em outra equivalente. 3 tipos de expressões algébricas: as inteiras, as fracionárias e as irracionais. Quando uma expressão algébrica não contém variável ou variáveis, quer dizer, variável e variáveis são letras também, é outro nome que se dá para a letra. No denominador, ela é uma expressão algébrica inteira. Vamos ver os exemplos. Observe, não aparece letra no denominador, não aparece letra no denominador. No denominador ou não tem denominador ou só aparece número, é inteiro. Quando uma expressão algébrica contém variáveis ou variável no denominador, ela é chamada de expressão fracionária. Vamos ver alguns exemplos aí. Agora apareceu a letra no denominador. Então, por isso que ela é chamada de expressões fracionárias. Expressões algébricas fracionárias. Agora, quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior do radical, ela é uma expressão irracional. Vamos ver exemplos. Apareceu letra debaixo do radical. Então, tem 3 tipos. Essa palavrinha, observando, essa palavrinha variável ou variáveis, em alguns livros, ela recebe outro nome de incógnita ou incógnitas, como vocês vão ver na musiquinha, tá? Uma expressão algébrica é formada de termos algébricos.
Quando tem um termo, é monômio. Tá aí o exemplo. Quando tem 2 termos, é binômio. Tá aí os 2 termos, aí o que separa eles? O sinal de mais ou menos. Quando tem 3 termos, é um trinômio. Observe o exemplo. Quando tem 4 ou mais, é polinômio. Observe. 1, 2, 3, 4. Ou mais. E esses termos são separados por sinal ou mais ou menos. Agora, quando tem só entre os termos, só pode aparecer multiplicação, que é o sinalzinho oculto que a gente falou. Cada termo algébrico é formado de 2 partes. Veja esses exemplos. 3x. O 3 é o coeficiente. O x é a parte literal. Menos 10 é o coeficiente, que é o número. E o restante, as letras e os seus expoentes, são a parte literal. Se vier só número, é só o coeficiente, não tem parte literal. Mas também, se tiver a letra, aí tem um número. Só que é o 1, porque o 1 é o elemento neutro. Aí não é obrigado a colocar, nem botei exemplo. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples, bem mais simples e sintética, que é a mesma coisa. Observe os exemplos. Olha que expressões matemáticas é. Aí nós temos 4 termos, mas esses 4 termos são de expressões diferentes. Cada um representa alguma coisa. O primeiro indica o quadrado de um número. O outro indica o quádruplo de um número ou 4 vezes um número. E o outro indica a metade de um número. Então veja que a expressão em português abaixo, essa expressão aqui, essa expressão e essa expressão, está na linguagem corrente, na linguagem do português. E eu posso representar com uma expressão matemática, bem simples, ó. Da mesma forma, se A e B representam 2 números reais quaisquer, nós temos assim: A mais B ou B mais A representa a soma de 2 números quaisquer. A menos B ou B menos A representa a diferença entre 2 números quaisquer. A vezes B ou B vezes A, o pontinho aí representa multiplicação ou produto entre 2 números quaisquer. E A dividido para B ou A sobre B em forma de fração representa a divisão de 2 números quaisquer. Ou A por B, A dividido para B. Na geometria, usamos letras para representar medidas de comprimento, largura e altura. Observe esse exemplo. Nós temos aí um quadrado com o comprimento A e a largura A. O que quer dizer? Que eu não sei quanto é o comprimento nem a largura. Mas eu sei que tem 4 vezes A. Ou 4A, que indica o perímetro desse quadrado. O que é o perímetro? É quando você soma o lado de fora da figura. E A elevado ao quadrado indica a área desse quadrado, ou o espaço dentro da figura. Perímetro é do lado de fora. Área é o espaço dentro da figura. Outros exemplos. Um retângulo de comprimento x e altura y. Um triângulo que cada medida aí é D, representado pela letra D. E o paralelepípedo, que tem comprimento A, largura C e altura B. Aí é a expressão algébrica para representar a geometria. Também usamos expressões algébricas para representar a situação problema. Veja, é possível usar letras do alfabeto A, B, C, M, N,
W, Y, Z, ou as três primeiras são mais usadas e as três últimas, para representar números reais em qualquer situação, problema. Observe esse exemplo. Para fazer um carreto é um frete aqui, como é chamado na nossa cidade. Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 mais 1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto ou um frete num percurso de ida e volta de X quilômetros? Como cada quilômetro rodado custa 1,50, então, para X quilômetro, para uma certa quantidade de quilômetros, o custo vai ser 1,50 vezes X reais. Logo, o preço P do carreto, do frete, é dado por. Tudo isso que está escrito você pode representar com uma simples expressão algébrica. Essa expressãozinha aí. O preço do frete vai ser R$ 40 mais 1,50 por quilômetro rodado. Assim, a gente viu que a expressão algébrica é usada para representar a geometria, situação, problema, e também serve para representar uma linguagem, representar o português com a linguagem matemática. Agora, você vai fazer a atividade, qualquer coisa você fala comigo no PV, e as duas atividades que eu coloquei, a primeira é para você fazer, relacionar linguagem do português com expressão algébrica e geometria com expressão algébrica. Tchau.